Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama. Vamos aqui para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Terça-feira que tem jogo importante, né, pelo Campeonato Brasileiro, não só na parte de cima, mas também na parte de baixo da tabela. É claro que vai ser assunto aqui nesse vídeo, mas principalmente a gente vai falar sobre o interesse do Vasco em um dos destaques, né, desse Campeonato Brasileiro, que já vem se destacando no Cuiabá há algum tempo. Vamos falar também sobre o atacante Léo Chu, né, que está jogando lá no futebol dos Estados Unidos, que também recebeu sondagem do Vasco. O Vasco tentando se movimentar aí no mercado de transferências do futebol brasileiro. A gente vai conversar sobre tudo isso. O Vasco também já tem definido a sua estreia, né, no Campeonato Carioca, e vai ser contra o Algoz da temporada atual, né, que foi o Nova Iguaçu, que acabou eliminando o Vasco aí na semifinal do campeonato. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Para lá, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo falando da KTO. Você sabe que a KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code já está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular. Você é direcionado ao site da KTO e lá você pode dar os seus palpites, né? A KTO tem as melhores odds do mercado, é um site sério, responsável e que apoia o jogo responsável. Então jogue sempre com responsabilidade. Lembrando que a KTO também é um site para maiores de 18 anos. Hoje tem jogo importante do Campeonato Brasileiro e você que vai acompanhar da sua casa, aproveita, faz aquela fezinha lá na KTO, mas sempre com responsabilidade. Bom, hoje tivemos o arbitral da FERJ para definir as datas do Campeonato Carioca e, enfim, a gente conheceu também o adversário do Vasco na estreia do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca esse ano que vai começar um pouco mais cedo, né? Ali no início de janeiro a gente vai ter a primeira rodada do Campeonato Carioca. Então, a tabela do Cariocão de 2025 foi sorteada pela Federação do Rio de Janeiro nessa terça-feira, durante, né, o arbitral ali do estadual da Série A. O evento contou com a presença de representantes dos 12 clubes, né, do Rio de Janeiro: o Bangu, o Boa Vista, o Botafogo, o Flamengo, o Flu, o Madureira, o Maricá, estreante na Série A, o Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio, Vasco e Volta Redonda. Todos esses clubes mandaram representantes hoje lá na Federação Carioca. O representante do Vasco foi o Marcelo Santana, né, diretor de futebol do Vasco, e foi definido que na primeira rodada o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu e o mando é do Nova Iguaçu. Então o Vasco estreia fora de casa na primeira rodada do Campeonato Carioca. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos, né, do Cariocão na primeira rodada. Nova Iguaçu e Vasco, Flamengo e Boa Vista, Botafogo e Maricá, Fluminense e Sampaio Correia, Madureira e Volta Redonda, Bangu e Portuguesa. Essa é a rodada 1 do Campeonato Carioca. O regulamento não mudou, o regulamento continua o mesmo, a gente já conhece, e é isso, né? O Marcelo Santana, que esteve hoje, né, no sorteio do arbitral da Federação Carioca de Futebol, falou com a imprensa e disse que o objetivo do Vasco é ser campeão carioca, né? Que o Vasco entra no campeonato estadual para buscar o título. Confira o que disse o representante do futebol do Vasco, né, nesse arbitral da FERJ. Desequilibrada. Como eu citei, a pré-temporada é muito curta, as datas que são oferecidas no calendário da CBF, então a gente tem que fazer algumas adaptações, e os clássicos começando a partir da 6ª rodada em fevereiro nos permite ter mais qualidade de treinamento nesse início de ano. E quando chegar o momento dos clássicos, todos os times estão mais preparados. Deixa eu aproveitar e perguntar então se o Vasco pretende jogar em outras praças no estadual, como foi durante esse ano. Isso a gente vai ter que pensar com calma, porque o calendário está achatado. Tem um impacto também de a gente se classificar ou não para as competições internacionais. Se classificar é uma Libertadores ou uma Sul-Americana, porque isso impacta a partir de fevereiro, uma tomada de decisão. Agora tem jogos do Vasco que já tinham sido negociados pela gestão anterior
Então algumas partidas o Vasco obrigatoriamente já tem que jogar fora do Rio de Janeiro ou no mínimo fora de São Januário. Marcelo, teve alguma conversa já de vocês quando falou-se no planejamento em relação a essa questão do jejum no Carioca? O Vasco, por exemplo, não chega a uma final desde 2019, então é algo que é palpável para vocês, é viável para uma disputa em busca de um título para o ano que vem? Naturalmente, quando a gente joga o campeonato estadual, o objetivo mínimo do Vasco tem que ser chegar numa decisão e o objetivo ideal é conquistar o título. E é para isso que a gente vai trabalhar. Bom, Marcelo, obrigado, viu? Então tá aí, esse foi o diretor Marcelo Santana, né? Até frisando ali que o Vasco, os jornalistas na verdade, né, frisaram que o Vasco não disputa uma final de Carioca desde 2019 e o Marcelo Santana fala que o objetivo do Vasco é chegar numa final e também voltar a ser campeão carioca, que claro, é muito importante também para a autoestima do torcedor, do clube e tudo mais. Bom, vamos lá, vamos falar agora aqui sobre contratações, né? Porque o Vasco já mira 2025 e surgiram aqui 2 jogadores, né, que o Vasco está interessado para a próxima temporada. Eu vou começar falando sobre o atacante que é destaque, né, do Campeonato Brasileiro, que apesar do time dele estar lá na parte de baixo, é um jogador que vem se destacando, que é o Isidro Pita, o paraguaio que joga no Cuiabá. Segundo matéria do Globoesporte.com, um dos focos do Vasco na próxima janela será a contratação de um atacante para disputar a vaga de titular com Pablo Verratti. O Vasco iniciou contatos no mercado e abriu conversas com os representantes do atacante Isidro Pita, do Cuiabá que já está rebaixado, né, no Campeonato Brasileiro. O jogador paraguaio interessa a diretoria do Vasco, mas as conversas ainda não avançaram. Pita é um dos destaques do Cuiabá e com provável rebaixamento do Cuiabá, né, que na verdade vai acontecer, não tem como o Cuiabá evitar esse rebaixamento, o atacante vai sair no final dessa temporada. Ele tem contrato com o Cuiabá até o final de 2026 e qualquer negociação precisa passar pela diretoria, né, do clube mato-grossense. O Vasco está monitorando a situação do Pita e enfrenta a concorrência também de outros clubes do Brasil e também de fora do país. Afinal de contas, o Pita vem se destacando aí no Cuiabá. Além da posição de centroavante, o Vasco tem como prioridade para 2025 contratar um zagueiro, um atacante de lado e um volante para o time titular, mas eu acho que o Isidro Pita, cara, é uma baita de uma contratação, acho que seria, aliás, baita de contratação, estou exagerando um pouco, mas eu acho que seria um jogador muito interessante sim, para o Vasco ter no elenco na próxima temporada. Até para o Verratti ter alguém para revezar a titularidade, enfim, até para ter uma sombra, né? Ou até, enfim, quem sabe o Pita pode até, tem condições até de roubar a titularidade do Verratti. Eu acho que o Vasco precisa muito sim de ter um atacante de bom nível também para disputar a posição com o Verratti. Além disso, o Vasco também realizou uma sondagem pelo atacante Léo Chu, jogador que está no futebol dos Estados Unidos. O jogador está sem espaço no seu clube lá nos Estados Unidos e atraiu o interesse de 6 clubes do futebol brasileiro: o Fluminense, o Atlético Paranaense e o Vasco, além de outros clubes, procuraram o atacante para realizar ali algumas sondagens e tratativas iniciais também, né, nesse momento. Mas é o Vasco se movimentando no mercado para tentar a contratação de um atacante aí, que é a prioridade para a próxima temporada, já que o Vasco só tem o Verratti, né, para a posição. É isso, meus amigos, resumão aqui do dia de hoje do Vasco. Vou ficando por aqui. Tô aqui com a camisa do Chile, né? Tamo junto aí. Se tiver algum chileno assistindo, tamo junto. Saudações. Até a próxima.